Mas você sabe qual que é um problema, pastor, que eu acho que eu encontro... Eu acho não, que eu encontro no meio disso. É porque assim, ó, tem muito homem vagabundo que tá em cima do altar, que ele se escora nessa palavra daí. Ele fala, não toqueis no ungido do Senhor, entendeu? E daí, é aqui que mora o problema pra mim, porque assim, ó, uma coisa é a gente falar contra uma pessoa que a gente não conhece, que é homem de Deus, que não sei o quê. Mas nos dias que a gente vive hoje, tem muita gente picareta, cara. Tem gente que tá ali, ele te repreende pra você não falar, não denunciar, mas você sabe que o cara é um picareta, que o cara, você sabe das coisas. É aqui que mora o problema pra mim. E daí como é que fica quando o cara é um picareta? Aí eu acredito que Deus é justo. Uma coisa é você se levantar contra, e outra coisa é você se levantar para defender uma causa que é a causa de Deus. Como assim? A Bíblia não diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado? Então, se eu convivo com alguém que eu sei que essa pessoa é um picareta, que essa pessoa usa do altar para enganar as pessoas, e eu estou vendo ali, e eu ficar omisso, Aí, você é conivente. Aí Deus vai até cobrar de mim. Agora, se eu me levantar e dizer, não, as coisas de Deus é assim, você não vai fazer mais isso, se você quiser fazer, você não vai fazer aqui, vá para outro lugar então fazer. Aí eu estou me levantando não contra ele, eu estou me levantando contra as atitudes que ele está fazendo. Agora, uma coisa é aquilo, é a pessoa olhar para você um estilo diferente. Apesar que você não é um cara tão estiloso, né? Muito estiloso. Mas é um estilo diferente, né? E eu julgar você, cara, o William usa estilo de cabelo, usa brinco, usa cheio de tatuagem, sei lá, é homem de Deus, cara. Aí é perigoso, porque eu tô julgando você. E aí a Bíblia vem contra mim, que da mesma forma que eu julgo, eu serei julgado, meu amigo. Então é por isso que eu digo, não julgue. Eu já fui julgado. Você já foi, mas também você usa a camisa do Santos, cara. Eu te julgo sempre quando eu vejo. Camisa do Santos, o cara, tá vendo? Aí eu tenho um São Paulinho. Não, eu fui julgado assim, esse meu jeito, né? É como eu falo. O cara tem um jeito meio de bugre, um cara meio... Eu cheguei num lugar para pregar numa igreja grande. Cheguei lá para pregar esse meu jeito, aí... Nunca tinha ido nessa igreja, primeira vez. Aí a pastora, né, olhou assim pro meu jeito e disse, meu Deus, o que esse pastor vai pregar? Esse pastor não tem jeito de um pregador assim. E diz ela que ficou preocupada. E o meu povo aqui gosta de pastor que vem, que pregue, que tenha uma palavra boa. E ela ficou preocupada. E isso uma época de um frio, me encheu aquela igreja. Era junho por aí. Subi, preguei. Quando terminei de pregar, né, Deus moveu naquela noite, Deus fez coisas maravilhosas, tocou em pessoas tendo a vida transformada. Terminei, desci lá do altar, ela chegou perto de mim, pastor, me perdoe, ainda que ela foi sincera diante de Deus e comigo. Né? Se fosse outra, eu não estava nem aí. Pastor, me perdoe. Eu digo, mas por quê, pastor? Eu nem lhe conheço, cheguei hoje aqui na sua igreja para pregar. Não, pastor, que quando eu vi o senhor, eu lhe julguei pelo seu jeito, a sua aparência, eu achei que, fiquei preocupada, que eu pensei, o que o pastor vai pregar? E quando você subiu lá, que pegou a palavra, eu vi Deus na sua vida, Deus falou de uma forma tremenda com a igreja, que eu vi gente chorando, gente se reconciliando, gente sendo curada. Então, me perdoe. Eu digo, não, pastor, para mim você não deve nada. Então, às vezes, a gente acaba tendo esse equívoco de julgar as pessoas pela aparência. Eu acho uma coisa meio absurda isso, Yuri, quando eu penso, porque assim, ó, pastor, analisa comigo, a gente não tá aqui para falar contra usos e costumes, para você que congrega numa igreja que não pode fazer nada, que não pode se vestir de jeito diferente, tudo bem, se você sente no coração, a nossa guerra não é contra isso. Mas existem algumas coisas que eu não entendo.
Eu não entendo. Porque assim, ó, se for falar biblicamente como o homem se vestia na época, ninguém se veste igual os homens se vestiam. Sim. E as mulheres também da época, ninguém se veste daquele jeito. Aí existe uma cultura no Brasil, não. O homem de Deus, ele tem que andar com a gravata, ele tem que andar com o terno. Aí você vai lá em Brasília, os mais vagabundos do país, que são os políticos, eles se vestem assim. E não tem Deus ali. Não tá. É tudo virado. Então, assim, se o estilo... Pra, esses dias comentaram ali também. Eu recebo alguns comentários aqui. Esse William, ele parece um gangster. Parece um gangster. Ele não tem nada. Ele não comento nada do Yuri. Não, do Yuri eles já falaram que eu sou certinho. Não, o Yuri falaram esses dias que ele era relaxado. Lembra, Yuri? A barba do Yuri. Cara, você acredita? Você acredita, pastor Denis, que falaram isso? Esse cara parece um relaxado. Eles falaram bem assim, o William é bonitinho. Agora o Yuri com essa barba aí parece um relaxado. Boa da visão. Tomar vergonha. O cara chamou o Yuri de relaxado, ele ficou bravo. Mas assim, ó, não, vai pela minha ótica aqui do que eu tô falando. Cara, se fosse o padrão, pra você ser correto no Brasil, ele fosse um terno e fosse uma gravata, daí fica complicado. Aí o povo lá, que os políticos, você tem que assistir o canal Senado, o canal dos políticos, porque daí ali, de certo, vai sair alguma coisa boa. Ou porque... tá internado, gravatado. Eu não entendo isso aí, pastor. Eu não entendo. É uma coisa que fica meio sem nexo pra mim. Aqui em Foz mesmo, 99, 2000 por aí, eu cheguei para ministrar numa igreja. Eu tinha ido ministrar à tarde numa igreja, ministrei lá. Você sabe, aquele calor de dezembro, janeiro, você vai andar de terno aqui em Foz, meu amigo, você vai passar mal, cara. E aí o que acontece? Eu preguei à tarde nessa igreja e camisa normal, calça sem gravata, que calorzão. E à noite eu tinha que pregar num congresso de uma outra igreja, de outro ministério. E eu tinha pregado numa sede à tarde, de uma igreja que nós já fizemos parte dela lá no passado. Preguei na sede, amém, glória a Deus, cultão abençoado. Saí de lá, na época eu estava morando em Medianeira, não aqui em Foz. Eu digo, não vou para Medianeira, vou pregar à noite, eu volto, né? E quando eu cheguei lá na igreja para pregar, eu já vi algo estranho, cara. Mas era um congresso, 3 noites ainda era para pregar. Cheguei lá, vi homens de um lado, mulheres de outro. Eu sentei do lado das mulheres, eu não sabia, só que quando eu sentei, eu olhei, eu digo, mas só eu de homem aqui, cara? Aí já veio um diácono, disse, irmão, você pode sentar daquele lado? Eu digo, posso. Sentei e o pastor anunciava. Daqui a pouco nós vamos estar recebendo o pregador da noite, que vai chegar, ele deve estar chegando, e eu lá na igreja. E daqui a pouco o pregador deve chegar aí. Aí eu chamei um diácono e disse, irmão, fala pro pastor que sou eu o pregador. Que eu já cheguei, na época não tinha, ele não pôs cartaz, não mandei foto, nada. Aí ele deu uma olhada lá do púlpito assim, olhou dos pés à cabeça, já voltou lá o diácono. O irmão tem uma gravata? Eu digo, olha, em casa eu tenho bastante, mas aqui comigo eu não tenho nenhuma. Então, o pastor disse que para o irmão subir no púlpito, o irmão tem que ter uma gravata. Eu disse, então arrume aí uma língua de vaca aí que eu uso ela. E foi para lá, arrumou uma gravatona lá, depois subi. Rapaz, me deu uma ira santa, que quase que eu chego lá e pego a gravata e diz, prega aqui, gravata. Eu não vou pregar, irmão. Olha. O que vai pregar é a gravata. Deveria ter feito, na minha opinião. Me segurei, mano. Aí tava um amigo meu, que na época era até da guarda municipal aqui de Foz, e aí foram dando oportunidade. Sabe aquelas igrejas que convidam você para pregar e vai dando oportunidade para dar testemunho, que não é nem testemunho. Aí ia lá um abençoado, agora nós vamos ouvir o missionário, não sei das quantas. O cara cantava, orava, lia uma palavra e no final dizia, mas ore por mim que lá em casa tá só pela misericórdia. Aquilo foi me revoltando, cara. Foi ficando com aquela ira santa e foi dando 9h e 9h30 e nada de passar para mim. Eu perguntei pro irmão, que hora encerra o culto? Aqui 10h30, 10 horas. Eu digo, puxa, já... Eu gosto de
ter pontualidade, começo e fim. Ó, a gente nem tinha comentado que a gente ia falar sobre isso, mas já que a gente tá falando, eu vou te dar um exemplo. Ontem eu tava conversando com um amigo aqui na resenha, filho de pastor de uma determinada igreja, e ele tava falando, a gente entrou nesse assunto, dele falou assim, cara, lá na igreja é difícil. Ele falou, esses dias o menino do louvor, ele sentiu vontade de platinar o cabelo, ele pintou o cabelo, deixou o cabelo loiro, branco, sei lá. Aí vieram e colocaram o menino de disciplina na igreja. Não, você vai ter que cortar esse cabelo, esperar crescer de novo, senão você tá de disciplina. Aí o mesmo cara que colocou ele de disciplina, que é o pastor, ele quando começa a ficar branco o cabelo dele, ele vai e pinta de castanho. Aí eu não entendo, cara. Eu não entendo essas coisas, porque assim, cara, assim, a gente critica... Vamos lá, a gente critica muita gente, a gente não, eu não faço isso, mas muitos dos cristãos protestantes, eles criticavam a igreja católica e até a questão de existir o protestantismo, que foi quando Lutero se rebelou lá contra a igreja católica, que é um assunto que eu ainda vou trazer na mesa aqui, um dos principais motivos foi as indulgências. Ele não concordava com você barganhar, comprar, fazer pra você ir pro céu. Mas os caras colocam umas coisas que não é bíblico, cara. Falando que você vai perder a salvação ou que você tá em rebeldia por uma coisa que não é bíblico. Então, assim, por que eu teria que me vestir... o padrão do político pra mostrar que eu tenho... Sim. Cara, sendo que a galera que eu falo, o povo que eu me comunico, o pastor sabe disso, o pastor, além de meu pastor, ele já foi no meu trabalho, ele já viu eu trabalhando. Ele sabe com quem que eu me comunico. É uma coisa tão idiota que eu vou pensar que... Aí você me diz o que vai mudar eu estar de gravata ou sem gravata, cara? É aí que tá. Aí não deixaram eu subir por causa de uma gravata. E a desorganização no culto é uma coisa que me incomoda. Você sabe, eu gosto de ter o horário para começar, o horário para terminar. Aí sabe que horas foram para concluir o raciocínio lá? O raciocínio. Sabe que horas foram passar para mim? Era 10h15. Da noite. Da noite para me pregar. E o último lá... Agora nós vamos ouvir um círculo de oração, não sei das quantas. E esse meu amigo que estava comigo já estava também invocado, né? Que não passava e a hora passando. Aí, de repente, na época ainda do CD, sabe? Aqueles do playback. Aí colocaram lá num radinho lá e não rodavam. Não rodava o CD. Vamos levantar, vamos orar que o diabo tá furioso. Aí, sabe o que esse meu amigo falou? Não, irmãos, tem coisa que não é do diabo, não é lá do Paraguai, não vai rodar, não. Olha aí. Tem coisas que não é do diabo, não é o diabo, não é lá do Paraguai, não vai rodar, não, cara. Você levantou e falou, mano. Aí eu pensei, não, eu vou lá, vou dar uma saudação, vou passar para eles. Amanhã eles aprendem e vão me passar um horário mais longo para me falar. No outro dia a mesma coisa, cara. E no terceiro dia a mesma coisa. Eu digo, não, é só Jesus. Uma coisa que eu quase nunca vejo falarem na internet, eu vou aproveitar o ensejo aqui com o pastor abençoado para falar, para deixar registrado aqui, é para você mesmo que está assistindo esse vídeo, que começou a assistir aleatoriamente e chegou nessa parte do vídeo, você que acredita que um boné, que um brinco, que uma tatuagem, igual eu tenho várias aqui, vai levar a pessoa para o inferno porque ela não se veste adequadamente como um homem, uma mulher de Deus, você não esqueça que você vai de mão dada com essa pessoa se você é um hipócrita. Você não esqueça que você vai de mão dada com essa pessoa se você não ama o próximo como a ti mesmo. Você é tão pecador e vocês vão queimar o bumbumzinho de vocês lá igual. Né, pastor? Eu preciso falar. Por que eu falo isso? Porque isso quase não é falado. As pessoas se concentram, disse isso, pastor, ontem no episódio de ontem. Se concentra muito mais na salvação do outro e esquecem da própria salvação. Ele não olha pra si mesmo. Cara, beleza, eu tenho um padrão aqui cristão evangélico, mas eu não consigo amar o próximo. Eu não consigo perdoar. Eu sou um adúltero. Eu sou um mentiroso. Cara, você tá indo pro mesmo lugar. É aquilo que eu falei lá na igreja, né? Eu falei que eu conheço você, a gente teve uma conversa muito lucrativa, que falamos das coisas de Deus.
E vi um temor de Deus. É isso que nós precisamos ter, o temor de Deus. Porque quem tem um temor de Deus, ele diz não a muitas coisas que lhe ofertam. Quem não tem, meu amigo, já busca uma oportunidade para ele se abraçar com aquilo. Mas quem tem um temor de Deus, ele aprende a dizer não. Não, isso aqui não é de Deus, eu não vou E fazer. o Espírito testifica. Ele vai falar, ele vai mostrar. Aí eu sempre falo bem assim, ó, o que Paulo falou, ele não se fez de tolo para ganhar os tolos e sábio para ganhar os sábios. O que ele quis dizer com isso? Cara, eu sei do seu trabalho, você tá lá no meio de uma galera que os caras vão olhar para você e vão dizer, esse cara é diferente. Agora vai um cara de terno lá, de gravata, mano. Não entra, né, Yuri? Não dá certo, Não, né? os caras vão zombar, mano. Vão dizer, ó, aí. Aí o seu jeito é o jeito que você tá apresentando para alguém Cristo, cara. É como eu vejo assim. Aí o meu jeito, eu vou falar de mim. Lá nos anos de 95, 96, quando eu me converti, mano, que eu vim pra igreja, os irmãos passavam perto de mim e diziam, paz do Senhor, irmão Denis. Eu dizia, fala, doido. A saudação que eu dava pra eles era, fala, doido. E passava e ia embora, mano. Usavam uns bermudão, umas camisas tudo doidona. E aí o que acontece? É como eu digo, Deus é um Deus tão tremendo, cada um tem o seu particular com Deus. Cada um. Então Deus, você se veste assim, o Espírito Santo te cobrou? Não, porque se ele cobra, você muda. Eu me vesti assim naquela época porque eu não conhecia Deus, eu vim para a igreja e quando conheci que comecei para a igreja, o que acontece? Eu fui para uma igreja onde tinha os usos e costumes. Ferrenho naquela época que as jovens, eu lembro, quando elas entravam na porta da igreja, o presbítero lá passava o dedo nos lábios nos lábios das jovens lá, para ver se não tinha batom da cor dos lábios. Capaz. Bola então, meu amigo. Tanto é que eu já tinha sido expulso de uma igreja por causa de bola, fiquei 12 anos fora, voltei no ministério que não podia jogar bola. Então ali foi uns 3 anos da minha vida ali naquele ministério onde tentaram me mudar, mas não conseguiram me mudar. Sabe quem muda o homem? O Espírito Santo. É ele que convence. Ele que convence, meu amigo. Se o Espírito Santo... Tem coisas que o Espírito Santo vai te levar a deixar, vai te tocar para você deixar, você deixa. E tem coisas que ele não vai tocar em você nessa área, ele vai tocar em outra área, como eu falo. Hoje eu ando de bermuda, hoje eu jogo bola. Agora, se o Espírito Santo falar para mim, deixa a bola, deixa esse tipo de roupa que você veste, eu vou deixar, mano, eu vou obedecer, entendeu? Mas é como eu falo, cada um é cada um, cara. E não é por isso que eu vou julgar. Ah, porque usa boné, porque usa brinco, porque usa tatuagem. Cara, nós vamos pro mesmo lugar, é como você falou. Lá não vai ter divisórias, não. Um povo que usa brinco, que não usa. Um que tem roupa, ou usa terno, gravata, o que anda sem gravata. Eu acredito que nós vamos pro mesmo lugar, cara. Essa questão dos usos e costumes é um que a gente deveria um dia fazer aqui um episódio só pra falar disso, que isso aí dá pano pra manga, isso aí tem muita coisa. Deixa eu só fazer um adendo aqui, então, ele